O vidro explodiu como uma granada silenciosa, e, durante um segundo eterno, o carro parecia suspenso no ar, rodopiando sem controle, enquanto o meu grito e o dela se misturavam com o som do metal a rasgar o asfalto. Quando o mundo parou de girar, percebi que estava preso debaixo do cinto de segurança, com o gosto do sangue a invadir-me a boca e o som de uma buzina quebrada a vibrar nos meus ouvidos. Tentei virar a cabeça e vi Sofia caída, inconsciente, o rosto coberto de sangue, os olhos fechados com uma expressão de dor que me dilacerou de imediato. Com a força que nem sabia que tinha, libertei-me e rastejei até ela, as mãos tremendo, a mente um borrão, o instinto de protegê-la mais forte do que a dor que me perfurava o peito. Sofia! Acorda! Amor, acorda, por favor, supliquei, tentando puxá-la com cuidado para fora dos destroços, ignorando o calor insuportável que subia do motor fumegante. O cheiro de gasolina no ar avisava-me que devíamos sair dali o mais depressa possível, mas ela era o único mundo que me importava naquele momento. Quando finalmente conseguimos chegar ao passeio, eu larguei-me ao lado dela, arfando, o corpo a tremer de alívio e pânico. Foi quando ouvi o som insistente do meu telemóvel, vibrando no bolso de trás das calças rasgadas. Sem pensar, estiquei o braço e atendi. A tela brilhou. Uma mensagem nova. Um nome que me gelou o sangue, Miguel. Abri o texto com o polegar sujo de sangue, e a leitura foi como um soco seco no estômago. Mal posso esperar para te ter de novo nos meus braços, minha princesa. Amo-te cada vez mais. Terça-feira, só tu e eu. Por um segundo pensei que tinha lido mal, que era algum engano, mas os detalhes eram claros demais, íntimos demais, indesculpáveis. Soltei um riso vazio e doentio, quase histérico, que assustou até os paramédicos que chegavam a correr com a maca. Um deles ajoelhou-se ao meu lado, tocando-me no ombro. Senhor, está a ouvir-me? Está consciente? Balancei a cabeça, sem saber se assentia ou negava. Consciente? Sim, estava. Pela primeira vez em anos, via tudo com uma clareza brutal. O meu melhor amigo, aquele que conhecia desde o liceu, aquele que me tinha ajudado a escolher o anel de noivado para Sofia, aquele a quem tinha confiado os segredos mais puros da minha alma, estava a foder a minha mulher pelas minhas costas. Enquanto me colocavam na ambulância, com os flashes das luzes azuis e vermelhas a estilhaçarem a noite, olhei para Sofia, mesmo com a cara desfigurada pelo acidente, vi uma expressão breve e quase imperceptível quando o telemóvel ainda vibrava na minha mão, medo. Não medo pela vida, não medo pela dor. Era medo de mim, medo do que eu tinha descoberto. No hospital, entre pontos de sutura e perguntas burocráticas, sentei-me sozinho numa cadeira fria de plástico, a olhar para as mãos cheias de cortes, perguntando-me como é que aquilo tinha acontecido sem que eu tivesse sequer suspeitado. A enfermeira passou à minha frente com pressa e ouvi uma conversa truncada entre dois polícias à porta do corredor. Confirmado. O rapaz da mota morreu na hora. Sem hipótese. O sangue pareceu fugir-me do corpo inteiro. Um homem morto, a minha mulher traidora, o meu melhor amigo um Judas. E eu ali, estúpido, amarrado a uma vida construída sobre areia movediça. Não sabia o que era pior, a culpa por ter provocado uma morte ou o ódio crescente a corroer-me as entranhas, prometendo que nada, absolutamente nada, ia ficar por esclarecer. Quando a enfermeira voltou e me disse que podia ver a Sofia na sala de cuidados intensivos, levantei-me com as pernas a tremer, mas o coração já era pedra. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo, Sofia e Miguel iam ter de me explicar tudo, e eu ia arrancar a verdade nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. O quarto era pequeno, demasiado iluminado, cheirava a desinfetante barato e o som ritmado do monitor cardíaco dava-me nos nervos de uma maneira que me deixava à beira de gritar. Sofia estava deitada, ligada a máquinas, com uma gasa a cobrir-lhe metade do rosto e um corte feio no braço esquerdo, mas os olhos estavam abertos, vivos, atentos, como se cada segundo em que ficasse imóvel fosse cuidadosamente calculado. Entrei sem pedir licença, puxei a cadeira com um arrastar seco pelo chão e sentei-me ao lado da cama, fitando-a em silêncio até que ela se mexeu desconfortavelmente. Tens alguma coisa para me dizer? Perguntei, a voz seca, sem qualquer intenção de suavizar o impacto da pergunta. Sofia desviou o olhar para a janela fechada e apertou os lábios com força, como se a simples ideia de falar fosse dolorosa. Insiste, aproximando-me. Miguel. Mensagens. Segredos. Vamos lá, Sofia. Estou aqui. Estou a ouvir. Ela fechou os olhos com força e deixou escapar um suspiro pesado, como se aquilo fosse um peso que já não conseguisse carregar sozinha. Não era para ter sido assim, André, murmurou, com uma voz rouca de vergonha. Eu juro que, eu não queria magoar-te. Soltei uma gargalhada curta e incrédula, inclinando-me para trás na cadeira. Não querias magoar-me. Dormir com o meu melhor amigo não te pareceu suficiente. Foi um erro. Um erro enorme. Mas não foi o que tu pensas, disse ela,
e a maneira como evitava o meu olhar fazia a raiva subir-me pela garganta como ácido. Começou depois de nós começarmos a afastar-nos. Tu estavas sempre a trabalhar, sempre cansado. E o Miguel, ele estava lá. Sempre a trabalhar para pagar as viagens que tu querias, as jantas que tu postavas nas redes, as merdas que tu dizias que te faziam feliz, perguntei, sentindo a voz a subir de tom. E o prémio para isso era o meu melhor amigo a foder-te pelas costas. Ela chorava agora, lágrimas feias e pesadas que riscavam-lhe o rosto já machucado, mas eu não sentia um pingo de pena. Pela primeira vez, olhava para ela como para uma estranha, alguém que podia muito bem ter estado a viver na minha casa sem nunca realmente pertencer ali. Foi uma vez. Só uma vez, gritou ela de repente, como se isso apagasse tudo. Foi no aniversário dele bebemos demais. Eu estava vulnerável. Eu nem sei porque deixei acontecer. A minha cabeça latejava, mas eu forcei-me a manter a calma. Se foi só uma vez, por que é que ainda trocavam mensagens apaixonadas? Não me trates como um idiota. Ela ficou calada, mordendo o lábio inferior como se isso fosse impedir a próxima mentira de sair. Levantei-me bruscamente e a cadeira tombou para trás com o movimento, batendo com estrondo no chão. A enfermeira entrou imediatamente no quarto, preocupada. Senhor, por favor, acalme-se. Está no hospital, disse ela, a voz firme. Sem desviar o olhar de Sofia, respirei fundo e respondi, estou calmo. Só preciso de respostas. A enfermeira hesitou, olhando para Sofia, que acenou com a cabeça, e depois saiu, fechando a porta atrás de si. Tu não tens noção do que fizeste, pois não? Perguntei, cruzando os braços, recusando-me a sair daquele quarto até ela dizer tudo. Mataste o meu respeito por ti. Mataste a minha confiança em ti. E ainda por cima meteste-me nesta merda de situação, com um homem morto por minha causa. Os olhos dela encheram-se de terror. O quê? Quem morreu? O motociclista. Morreu no local. Nunca teve hipótese, disse, sentindo a culpa voltar a apertar-me o peito com as duas mãos. E se não fosse a tua traição, se eu não tivesse sido distraído pela merda do teu telefone, talvez eu tivesse reagido a tempo. Talvez ele estivesse vivo. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo, mas eu forcei-me a manter-me ali, firme, a encará-la. Ela tentou esticar o braço para me tocar, mas eu recuei, recusando aquele gesto. Não havia consolo para o que ela tinha destruído. Eu vou sair desta sala agora, disse, a voz quase inaudível de tão carregada de ódio contido. E quando saíres deste hospital, não voltes para casa. Não é mais a tua casa. Ela tentou falar, mas eu já estava a atravessar a porta, deixando-a sozinha com os seus remorsos e as máquinas a apitar em volta dela. Na sala de espera, Miguel estava sentado numa cadeira de plástico, com as mãos entrelaçadas e os olhos cravados no chão como um miúdo apanhado a roubar. Quando me viu aproximar, levantou-se de um salto, as palavras tropeçando-lhe na boca. André, eu juro que queria ter-te contado. Não foi como tu pensas. Agarrei-o pelo colarinho antes que pudesse terminar a frase, puxando-o para mim com tanta força que o som do tecido a rasgar ecoou no corredor. Tu és um merdas, Miguel. Um verme miserável, rosnei entre dentes. Se alguma vez te aproximares de mim, ou da minha vida outra vez, juro que não vai ser só a tua camisa que eu vou rasgar. Ele não tentou reagir. Não tentou defender-se. Não tentou desculpar-se. Apenas ficou ali, a tremer, enquanto eu o largava com desprezo e saía do hospital sem olhar para trás. A chuva tinha começado a cair quando cheguei ao estacionamento, fria e impiedosa, mas eu continuei a andar sem parar, sem pensar, apenas com a única certeza que me restava, a minha vida como a conhecia tinha acabado ali. E agora era eu contra todos eles. Durante 3 dias, não atendi chamadas, não respondi a mensagens e não saí do pequeno apartamento que aluguei de forma improvisada no centro de Lisboa, longe de tudo o que me lembrava dela, de Miguel, da minha antiga vida. Passei horas a olhar para o vazio, tentando reconstruir na cabeça cada momento dos últimos anos, como se ao rever as conversas, os jantares, as viagens, eu pudesse identificar o ponto exato em que tudo começou a ruir sem que eu notasse. A polícia ligou 2 vezes para marcar o meu depoimento sobre o acidente e a morte do motociclista, e no segundo contacto marcaram o dia e a hora com um tom que não deixava espaço para recusas. Quando cheguei à esquadra, esperava apenas responder a perguntas formais, assinar papéis e ir embora, mas o que me esperava era muito pior. O agente responsável, um homem alto de olhos cinzentos, conduziu-me até uma sala pequena com uma mesa de metal no centro e 2 cadeiras desconfortáveis. Pediu-me que me sentasse e, sem rodeios, atirou o primeiro golpe. Senhor André Ferreira, o senhor sabia que a sua esposa estava a ser investigada há meses por envolvimento em esquema de fraude com o senhor Miguel Moreira. Eu não consegui responder. Apenas fiquei ali, a olhar para ele,
tentando perceber se aquilo era uma tentativa de me quebrar ou uma piada de mau gosto. Pelo que sabemos até agora, eles utilizavam contas falsas, documentos forjados e aplicações de investimento para desviar dinheiro de pequenos investidores. E, curiosamente, algumas das transferências foram feitas a partir da conta conjunta que o senhor e a sua esposa tinham. Abri a boca para responder, mas não saiu nada. A minha cabeça girava. Fraude. Dinheiro desviado. Conta conjunta. Como era possível que, além de me trair, Sofia ainda estivesse a arrastar-me para um buraco legal? Levantei-me bruscamente da cadeira. Eu não sabia de nada. Nunca participei em nada disso. O dinheiro que entra na nossa conta é o meu salário, as nossas despesas domésticas. Eu nem sequer mexia nas contas, era ela que tratava de tudo. O agente assentiu, como se já esperasse aquela resposta, e continuou. Vamos precisar de acesso aos seus extratos bancários pessoais e das movimentações da conta conjunta. Se estiver inocente, não tem nada a temer. Mas aviso já que o seu nome aparece em documentos enviados para investidores, o que complica um pouco as coisas. Sai dali com um peso novo nos ombros, como se a cada nova revelação um pedaço da minha vida estivesse a ser arrancado à força. Na rua, o telefone tocou e, num impulso que nem eu consegui controlar, atendi. Era a irmã da Sofia, a Teresa, que nunca tinha gostado muito de mim mas que, curiosamente, parecia aflita. André, precisamos de falar. Não desligues, por favor, disse ela num tom apressado. Eu sei que estás chateado, sei que não queres ouvir ninguém, mas tens de saber que a Sofia não está sozinha nisto. Há mais gente envolvida. E não é só o Miguel. Respondi de forma seca, sem vontade de esticar aquela conversa. Não quero saber. Ela que se resolva sozinha. Mas Teresa insistiu. É sobre ti também. Se não fizeres nada, eles vão atirar a culpa toda para cima de ti. Estão a preparar documentos falsos para te incriminar. Tu vais ser o bode expiatório. O silêncio que se instalou entre nós era espesso. Eu tentava processar aquelas palavras, mas a minha cabeça só conseguia pensar numa coisa: Sofia não se limitara a trair-me, ela estava a tentar destruir-me por completo. Respirei fundo e perguntei, a custo, o que é que sabes, Teresa? Ela contou-me tudo de uma só vez, como se tivesse guardado aquilo dentro dela por tempo demais. Miguel e Sofia tinham planeado usar o meu nome porque eu tinha um perfil limpo, um bom histórico bancário, e porque, na cabeça deles, se algo desse errado, eu seria o suspeito ideal. As transferências fraudulentas tinham começado há cerca de um ano, precisamente na altura em que, segundo Sofia, as coisas entre nós começaram a esfriar. Teresa descobrira por acaso, ao ouvir uma discussão entre Sofia e Miguel, mas calara-se, com medo de se meter em problemas, até agora. Tenho provas. Tenho mensagens que ela trocou comigo, sem querer, onde basicamente se entrega. Tenho prints. Eu posso ajudar-te, disse Teresa, a voz tremendo um pouco. Mas precisas de agir rápido. Eles vão tentar desaparecer. Por que estás a ajudar-me agora? Perguntei, incapaz de confiar plenamente em alguém que durante anos vira a nossa relação desmoronar-se sem nunca se intrometer. Houve uma pausa longa do outro lado da linha, até que ela respondeu. Porque tu não merecias isto. E porque eu também quero vê-la pagar pelo que fez. Marquei um encontro com ela para aquela mesma noite, num café discreto na zona de Alvalade. Quando Teresa chegou, trazia uma pendrive e uma expressão determinada. Entregou-me o pequeno objeto sem dizer uma palavra, durante quase uma hora, mostrou-me prints, gravações de áudio e até um pequeno vídeo em que Miguel, claramente bêbado, confessava o plano todo para alguém num bar. Saí dali com a cabeça a arder, mas com algo que não sentia há dias, uma direção. Não importava que tivesse perdido a minha casa, o meu casamento, os meus amigos. Não importava que agora estivesse sozinho. Porque agora tinha uma arma. E eu ia usá-la. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do meu advogado, Rui Matos, com a pendrive de Teresa fechada no bolso interno do casaco. O Rui era um velho amigo da universidade, um dos poucos em quem eu ainda conseguia confiar, e bastou-me a primeira frase para ele perceber a gravidade da situação. Não perdeu tempo com perguntas desnecessárias ou olhares de pena, apenas ligou o portátil, espetou a pena e começou a abrir os ficheiros um por um enquanto eu lhe explicava, em voz baixa mas firme, tudo o que sabia. À medida que as provas iam surgindo no ecrã, vi o rosto dele endurecer, os olhos estreitarem-se numa expressão de cálculo frio. É sério, André. Isto é o suficiente para levar os dois a tribunal. Talvez até para evitar que atirem a culpa para cima de ti. Mas precisamos agir agora, disse Rui, com aquela voz prática e sem rodeios que eu sempre respeitei. Vou entregar isto à polícia. Enquanto isso, tu tens de te manter longe deles. Não lhes digas nada, não cries alarme. Deixa-os pensar que ainda tens medo ou que estás paralisado.
Assenti e, pela primeira vez em dias, senti um fio de controle a voltar para as minhas mãos. Rui fez algumas chamadas, mexeu uns contactos, e dentro de 2 horas tínhamos agendado uma reunião formal com a polícia judiciária. Ia ser o início da queda deles, mas eu queria mais. Queria ver Sofia olhar-me nos olhos quando percebesse que tinha perdido. Queria Miguel enfrentar cada segundo de desespero que me tinham feito viver. Não era suficiente entregá-los às autoridades, eu precisava de encarar os dois e fazer-lhes ver quem realmente tinham subestimado. À tarde, enquanto Rui preparava o dossiê, recebi uma chamada de um número desconhecido. Atendi com cautela, esperando ouvir a voz de algum polícia ou advogado, mas do outro lado estava Miguel, com aquela voz nervosa que já me causava repulsa. André, precisamos de conversar. Cara a cara. Podemos resolver isto entre nós. Sem polícias, sem confusões, disse ele rapidamente, como se estivesse a tentar passar a perna em mim antes que fosse tarde demais. Resolver o quê, Miguel? Resolver o facto de vocês dois me terem usado como bode expiatório, respondi, a voz tão controlada que até me surpreendi. Ele ficou calado por um segundo, depois insistiu. Sofia está a desesperar. Eu também. Olha, tu ainda és meu amigo, pá. Não podemos deixar isto acabar assim. Amigo? Perguntei, sentindo o nojo a subir-me pelas entranhas. Marca um sítio. Vamos resolver. Marcámos para um velho café de bairro nos arredores de Lisboa, um sítio discreto, onde ninguém prestava muita atenção a caras desconhecidas. Levei o Rui comigo, mas ele ficou no carro, pronto para agir se algo corresse mal. Quando entrei, vi Miguel sentado ao fundo, a suar, com as mãos a tremer sobre a mesa. Sofia estava ao lado dele, com os olhos inchados e o rosto pálido, quase irreconhecível. Aproximar-me deles foi como atravessar um campo minado, cada passo alimentado pela fúria fria que me mantinha de pé. Miguel foi o primeiro a falar, numa tentativa desesperada de manter a pose. André, ouve. Não há razão para destruir a vida de toda a gente. Nós podemos arranjar um acordo. Um acordo? Perguntei, sentando-me lentamente, sem desviar os olhos dos deles. Depois do que vocês fizeram. Sofia tentou intervir, a voz trêmula. Eu ainda te amo, André. Podemos recomeçar. Podemos. Amor, interrompi, rindo amargamente. É essa a tua carta agora? Depois de me usares, me traíres, me meteres num esquema criminoso. Miguel inclinou-se para a frente, falando num sussurro rápido. Se tu nos entregares, vamos todos para o fundo. Incluindo tu. Tu estás ligado aos papéis. Mesmo que sejas inocente, o teu nome já está sujo. Vão arrastar-te para a lama. É isso que queres? Olhei para eles durante longos segundos, deixando que o silêncio fizesse o seu trabalho. Depois, puxei do bolso uma cópia impressa de um dos e-mails que Teresa me tinha fornecido, onde Miguel descrevia o plano todo. Coloquei-o em cima da mesa, deslizando para eles verem bem. Vocês já estão no fundo. Só ainda não perceberam, disse calmamente. Eu vou sair disto limpo. Vocês, não. Miguel apanhou a folha com as mãos trêmulas, leu-a uma vez, duas, e percebi o exato momento em que a esperança lhe morreu nos olhos. Sofia encostou-se na cadeira, pálida como cera, e apertou os punhos no colo como se tentasse acordar de um pesadelo. Levantei-me sem pressa, atirei outra folha com mais provas em cima da mesa e disse, sem olhar para trás. Vemo-nos no tribunal. Deixei-os ali, afogados no próprio desespero. Rui arrancou com o carro assim que entrei, sem dizer nada. Já não havia mais nada para dizer. A batalha que vinha seria dura, mas pela primeira vez em muito tempo eu sabia exatamente quem eu era e o que precisava de fazer. O julgamento começou 3 meses depois, num tribunal frio e impessoal onde as pessoas se tratavam por números de processo em vez de nomes. Eu estive lá em todas as sessões, mesmo quando os advogados diziam que a minha presença não era necessária. Precisava de ver com os meus próprios olhos o que a verdade podia fazer com pessoas como Sofia e Miguel. Durante as audiências, eles tentaram de tudo, negaram, choraram, culparam-se mutuamente, disseram que tinham sido manipulados por terceiros que nem conseguiram provar que existiam. Mas as provas estavam ali, claras e inquestionáveis. O juiz, um homem metódico e sem paciência para teatrinhos emocionais, ouviu cada detalhe com a atenção fria de quem já tinha visto todo o tipo de desgraça humana antes. As testemunhas foram chamadas uma a uma, os documentos foram apresentados, os extratos bancários lidos em voz alta para toda a sala ouvir. Cada palavra era como mais um tijolo a selar o destino deles. No final, Sofia e Miguel foram condenados por fraude, falsificação de documentos e tentativa de obstrução da justiça. As sentenças não foram leves. Miguel levou 6 anos de prisão efetiva.
Sofia, por ter colaborado minimamente depois da prisão e ter tentado, ainda que tardiamente, entregar parte dos fundos roubados, conseguiu uma pena de 4 anos em regime semiaberto. Enquanto os agentes os escoltavam algemados para fora da sala, cruzei o olhar com ela pela última vez. Sofia tentou dizer algo, mas o guarda a puxou antes que a palavra sequer nascesse. Não senti satisfação. Não senti alegria. Só um vazio seco e inevitável, como se aquilo fosse apenas o encerramento necessário de algo que já estava morto há muito tempo. No exterior do tribunal, Rui esperava-me encostado ao carro com a expressão tranquila de quem sabia que tinha feito o seu trabalho. Aproximou-se, entregou-me uma folha com um pequeno sorriso. O tribunal aceitou a separação de bens retroativa. Estás livre de qualquer responsabilidade financeira ligada a ela. O teu nome está limpo. Assinei o papel ali mesmo, com uma caneta que parecia pesar o triplo na minha mão. Rui bateu-me levemente no ombro. Agora é a tua vida. Sem eles. Voltei para o meu apartamento, que continuava simples e vazio, mas pela primeira vez não me pareceu triste. Era um espaço meu, onde ninguém mais podia mentir ou trair. Arrumei os papéis da sentença numa gaveta, desliguei o telefone e sentei-me na pequena varanda com um café forte que fiz questão de preparar eu mesmo. Os dias seguintes foram silenciosos, ocupados apenas com trabalho, pequenos passeios e encontros raros com as poucas pessoas que ficaram do meu lado durante toda aquela tempestade. Teresa mandou algumas mensagens perguntando se queria conversar, mas nunca respondi. Não porque a culpasse, mas porque sabia que precisava de cortar tudo que tivesse ligação com aquele capítulo da minha vida. Certo domingo de manhã, enquanto caminhava pela Feira da Ladra sem rumo, entre livros usados e móveis lascados, encontrei um velho álbum de fotografias à venda por 2 moedas. Comprei sem pensar muito. Levei-o para casa e comecei a preenchê-lo, não com memórias antigas, mas com bilhetes de cinema que guardei, fotografias novas que tirei sozinho, bilhetes de viagens curtas pelo país, pequenos registros de uma vida reconstruída peça a peça, sem pressa, sem necessidade de mais ninguém para validá-la. Numa tarde qualquer, sentei-me num pequeno café de bairro onde ninguém sabia o meu nome e onde o único som era o tilintar das chávenas e o farfalhar das folhas dos jornais. Um homem sentou-se na mesa ao lado, abriu um livro e, ao notar o título, comecei uma conversa. Falámos de literatura, de filmes antigos, de viagens baratas para sítios desconhecidos. Não trocámos números. Não combinámos novo encontro. Mas, naquele instante, percebi que a vida não precisava de grandes viradas dramáticas para recomeçar. Bastava continuar a andar, um dia de cada vez, escolhendo melhor quem deixamos entrar. À noite, enquanto fechava o álbum novo com cuidado, pensei em Sofia e Miguel pela última vez. Não com raiva, não com tristeza. Apenas com a clareza de quem aprendeu da forma mais dura possível que algumas perdas são livramentos disfarçados. Algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, são as únicas capazes de abrir espaço para algo que valha realmente a pena. O telefone tocou uma vez, depois caiu no silêncio. Não atendi. Não precisava mais de respostas, nem de desculpas, nem de encerramentos. Naquela noite, adormeci sem pressa, sem sonhos inquietos, sem fantasmas à espreita no canto da mente. A única coisa que senti foi a leveza estranha, nova, de quem já não devia nada a ninguém.